Fala pessoal, beleza? Bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo comparando três smartphones aqui, que geralmente o pessoal pergunta no meu canal se compensa comprar ou não, ou entre um deles. Então vou fazer um comparativo aqui, espero que consiga ajudar vocês aí a decidir na compra, beleza? Lembrando que no final do vídeo vai ter link aí dos produtos, vou mostrar para vocês aí o preço deles, tá? Então fica comigo até o final que esse comparativo vai ser bem completo. O Poco F4 GT, o Black Shark 4 Pro e o Mi 11T Pro, tá? Por que esses três aí? Porque eles têm um preço muito parecido, tá bom? Começando aqui, vamos comparar primeiramente o tamanho deles, tá? Aqui tá um pouquinho do tamanho deles. Eu vou diminuir um pouquinho para vocês terem uma noção melhor, tá? Então, os três são do mesmo tamanho, né? Aparentemente. Aqui são o mesmo tamanho, vocês podem ver aqui embaixo aqui. E algumas peculiaridades já consegue ver só comparando a parte deles aqui, né? O furo da câmera, olha como é que esse aqui é menor, esse aqui é um pouquinho maior, esse aqui é maior, bem maior, tá? Câmera frontal. A saída de som, né? Vocês veem que onde você escuta a pessoa falando também, esse aqui é maior, esse aqui é de baixo. Então vocês conseguem ter uma noção aqui, um pouquinho já dessas diferenças aqui entre eles, tá? Vocês também conseguem enxergar também aqui um pouquinho do queixo, né? Essa parte de baixo do aparelho aqui começa aqui tem um pouquinho de borda, esse aqui já tem um pouquinho mais. Esse aqui tem um pouquinho igual ao Black Shark 5 Pro. Então você já consegue ver também essa diferença. Você também consegue ver essa diferença aí. E também aqui as posições dos botões, né? Aqui são os gatilhos, tá? Nessa parte aqui e aqui, ó. Como dele é mais saltado. Os botões aqui de volume, olha só que é meio parecido. Esse aqui já é do lado lateral, tá? Os botões de volume, desliga. Então já dá para vocês entenderem um pouquinho dessas diferenças. E também vamos chamar a atenção aqui sobre as dimensões dele em 8,5 milímetros de espessura, tá? Essa parte última aqui é espessura. Já o Black Shark 4 Pro é mais grossinho, tá? E o Mi 11T Pro ele também é um pouquinho mais grossinho do que o F4 GT, mas quase a mesma coisa ali. Todos eles têm 6,67 polegadas, a mesma resolução também aí. Descendo um pouquinho aqui tem um pouquinho de informação de quando eles foram lançados, tá? Isso a gente não leva muito em conta. Agora sim o peso, tá? Vemos aqui que quem tem maior peso, pessoal, é o Black Shark 4 Pro. Justamente mostrei para vocês que é um pouquinho mais grossinho, tá? E o Mi 11T Pro mais leve. Então, pessoal, se você foi importante para você o peso na mão, tem uma diferença boa aqui, né? Dele para o Black Shark 4 Pro. Ele é bem mais leve porque ele tem menos componente de resfriamento. Então faz isso ele ser um pouquinho mais leve, o Mi 11T Pro. Isso também reflete aqui no peso, tá? A outra parte bem interessante, pessoal, que tem aqui é o desempenho, tá? Tem que ficar muito ligado nisso. Olha que ele tem um desempenho 9 de 10, tá? O Poco F4 GT e os outros dois aparentemente têm o mesmo desempenho aqui, tá? E descendo aqui na parte de rede, todos eles têm as mesmas situações. Uma diferença aqui, eu tenho aqui 10.000 megabytes por segundo, ele só aqui já tem 7.500, também 7.500. Depois no comparativo do processador eu vou explicar melhor, tá? E esse aqui tem o mesmo aqui, o upload, já devido também aí o mesmo processador, tá bom? Pessoal, essa parte do processador aqui em si, eu vou dar uma pincelada por cima e depois vou falar para vocês ele em específico, parte por parte. Então fica comigo aí na parte do processador, que é muito importante, tá? Vocês entenderem a diferença de um para o outro aqui que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Vai ficar bem completo, tá? Então, o que vocês conseguem ver aqui nessa parte do processador é que todos eles têm um núcleo dedicado aqui, rodando a um clock mais alto do restante, né? Esse processador aqui, vocês podem ver que o novo processador 8Gen1 ele está rodando a 3.0 GHz, os outros dois a 2.84, tá? Então, evidentemente, ao single core, né? Esse processador aqui vai ser mais rápido, depois eu vou entrar mais nesse assunto aqui. E os outros, eles têm o 8Gen1, o Poco F4 GT, e os outros dois é o Snapdragon 888. E a GPU deles também segue o mesmo padrão, o Adreno 660, e o GPU do Poco F4 GT é uma Adreno 730, tá? Memória RAM deles também aqui são variantes, tá? Aqui tá 8 GB, mas vocês sabem que tem de 12 também. Memória máxima também aqui tá errado, tá? 128 ele também chega a 256. Memória expansível nenhum deles tem, é uma coisa bem preocupante, né? O pessoal tem gente que gosta, então é bom comprar uma memória maior. Essa parte de tela a gente já falou um pouquinho ali, mas aqui está explicando bem melhor dela, bem mais detalhada, né? A gente falou do tamanho e da resolução delas que são iguais. A densidade de pixels também muito igual, pessoal. Aqui o tipo de tela que
O Black Shark 4 Pro tem uma tela Super AMOLED, ela tem uma vantagem sim, tá pessoal, de ser uma tela Super AMOLED, porém não é aquela vantagem gritante, tá? Agora aqui o FPS da tela tá 120 Hz, o Black Shark 4 Pro a 144 Hz. Se isso também for muita vantagem para você, se os jogos que rodam a 144 Hz, a fluidez, for interessante para você, compensa também, tá? Eu acho 120 muito bacana, eu acho assim que já é difícil de encontrar jogo que consegue suportar essa resolução. É bom ter uma vantagem dessa no seu celular, né, pessoal? As cores dos dois são iguais. A proteção aqui, eu também pesquisei, não achei nada do Black Shark 4 Pro falando dessa proteção Gorilla Glass Victus. A câmera, pessoal, agora sim já começa a aparecer mais as diferenças, tá? Aparentemente aqui, pessoal, dá para vocês verem aqui que o Black Shark 4 Pro tem essa câmera de 5 megapixels, enquanto essa aqui de foco, né? O Poco F4 GT tem aqui 2 megapixels, dá uma diferenciazinha assim, tá? Mas no grosso modo, os dois são muito parecidos de câmera, tá? Ela tem uma abertura maior aqui, então dá uma pouquinha diferença, mas são muito parecidos na parte de câmera, tá? Você pode ver que a abertura dele é 1.9, aqui 1.8. Então a câmera aqui principal dele é um pouquinho diferente, tá? Mas a grosso modo vai ficar igual. E já no Mi 11T Pro, pessoal, aí que a coisa melhora, tá? Tem 108 megapixels, mas não vai muito pelo número, tá? É uma câmera melhor do que os dois, sim. Mas não é isso tudo aqui que está mostrando aqui, tá? Você vê que a abertura dele aqui também é um pouquinho menor do que os outros dois. Aqui são muito parecidos com deles, tá vendo? Ó? Só que a câmera principal, sim, dele é melhor, tá? Tem uma abertura melhor aqui do que os dois. E o interessante também, pessoal, todos eles têm estabilização digital. Também tem um bom ângulo de visão. O zoom óptico deles aqui, você vê que o Poco F4 GT não tem, e os outros dois já tem. Esse aqui tem 2x, tá? Então tem LED triplo. O Mi 11T Pro tem uma vantagem sim, não é gritante, mas tem uma vantagem boa. Até porque os outros são focados em jogos, esse aqui não. Então tem uma vantagem boa. A câmera deles aqui, vocês podem ver, 20 megapixels aqui, 16. Mas o Mi 11T Pro também é uma câmera que leva vantagem, apesar de ser 16 megapixels, tá bom? Já no vídeo também as coisas vão pelo mesmo caminho. Então você vê que já leva vantagem aqui, né, pessoal? Nessa gravação aqui de 8K. Ele grava a 30, mas é 8K. Para manter resolução aqui em 8K. E na parte de câmera frontal, o F4 GT já grava a 60 fps. E o Black Shark 4 Pro a 30, tá? O Mi 11T Pro também grava aqui a Full HD 60, mas não está anotado aqui. Tá bom? Então aqui nessa parte de câmera, né, pessoal? Tanto vídeo quanto foto. Com certeza o 11T Pro vai sair nessa vantagem aí. Na parte de conectividade, galera, aqui tá muito pareado, tá? Você vê que todos eles têm a mesma configuração, tá? Essa parte de RDA aqui, o que é isso? Isso aqui nada mais é do que o infravermelho ali para você fazer o controle de televisão, como se fosse um controle de televisão ou outras coisas que você pode controlar com controle remoto. Se também foi interessante para você, já fica ligado que o Black Shark 4 Pro tá falando aqui não tem, tá? Então, e os sensores, o barômetro que não tem no Mi 11T Pro e no Poco F4 GT, no Black Shark 4 Pro já tem. E o grip, né, que é aqueles gatilhos, o Poco F4 GT tem, o Black Shark 4 Pro também tem, que tá falando que não tem. Microfone de ruído também o Black Shark 4 Pro tem, tá bom? Aqui a vantagem aqui, com certeza, eu deixaria aqui os dois aqui que tem esse grip, né, que tem os botões pop-up para você jogar aí, vai ficar a vantagem dos dois, com certeza, tá bom? Funções aqui são umas coisas extras, tá? Não precisa aprofundar muito, só uma análise rápida aqui. Se você usa cabo USB OTG, o Black Shark 4 Pro não funciona USB OTG, o Mi 11T Pro, o Poco F4 GT funciona. Então, se isso também for uma coisa importante para você, tá aqui, esse aqui não tem e os outros tem. Na parte de bateria, pessoal, 3 baterias totalmente diferentes uma da outra, uma de 5, outra de 4.500, outra de 4.700, tá? Vai variar também na parte de processador de autonomia, mas com certeza o Mi 11T Pro, além de ter um processador aqui econômico, tem uma bateria maior, então de bateria também o Mi 11T Pro vai conseguir ganhar aqui na bateria, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar do processador por completo e explicar parte por parte dele, então fica ligado nessa parte aqui que é muito importante, tá? Do processador, olha só que interessante, tá? Tô fazendo uma análise aqui do Snapdragon 8 Gen 1 versus o Snapdragon 888. Aqui vai mostrar para vocês
quais são as vantagens, são as que sobressaem um sobre o outro. O Snapdragon 88, a que mais sobressai em diferença com o 8G1 é que ela possui NX Bit. O que é NX Bit, pessoal? Ele ajuda a proteger computadores de ataque malicioso. Então é uma vantagem sim, que sobressai além das outras aí do 888. Já falando em si do 8G1, ela tem um semicondutor de 1 nanômetro menor, né? No caso é lá de 4 e outra de 5 nanômetros. Por isso que é uma tecnologia nova, o pessoal ainda estão aprofundando aí nessa tecnologia para lançar jogos, enfim, otimização. A parte de download que eu expliquei lá atrás, lembra? Tá vendo que ele tem 10.000 aqui megabytes por segundo, ele tem 7.500, então você já vê também essa diferença. Na parte nessa largura também de memória, tá? Na banda de memória, ela também tem 64 GB por segundo contra 51.2 GB, tá? Essa taxa máxima de dados que pode ser lidos ou armazenados na memória. Muito interessante também isso. Tá? Ele utiliza também, né, pessoal, o multithread, muito interessante. E o cachê dele também aqui, L3, é de 6 MB por segundo contra 3 do 888. Então você vê que já tem as vantagens, não fica só no número. O que quer dizer isso, pessoal? Conforme o tempo vai passando, os jogos vão ficar pesados. Quem tem um processador 8Gen1, dependente do celular, ele já vai ter aí mais chances de rodar uns jogos com maior perfeição do que o outro, tá bom? Por causa de todos esses fatores aqui, não é só o nome ali em si que voga quem é o melhor, quem é o pior. Tá nessa parte de baixo aqui, a gente está falando qual deles ganham vantagem ou não, tá? O vermelhinho lembrando que é o 888 e o azulzinho é o 8Gen1. É suporte 64 bits, os dois suportam 64 bits. Tem placa de vídeo integrada, os dois têm placa de vídeo integrada. Aqui o tamanho do semicondutor que eu expliquei lá embaixo. Suporte a 5G, os dois têm. Versão DirectX, os dois. O DirectX 12, muito. Velocidade da clock da GPU. Tá falando que é desconhecido aqui o 888, mas o 970 MHz, o do 8Gen1. Aqui mais para baixo, o turbo da GPU. Também não está desconhecido aqui, está mostrando que 840 MHz dá. Do 888. A versão do OpenGL 3.2 e a versão do OpenCL também, dos dois, é 2. Descendo agora aqui mais um pouquinho, pessoal, vamos na performance dos dois. A velocidade aqui da CPU, lembra que eu falei lá atrás que ele tinha um clock dedicado com 3 GHz, então com certeza que ele vai levar uma vantagem aqui bem pequena sobre o 888 nesse clock aqui dessa GPU, né, no single. Aqui linhas, os threads da CPU, os dois são igual, né, são octa-core. A tecnologia que os dois usam também são a mesma. O cache L3, que nem eu falei lá em cima lá, ele também é 6 MB contra 3 MB do 8Gen1. E agora vamos entrar na parte da memória aqui do processador, tá? A velocidade da RAM deles alcança a mesma velocidade, a versão também do DDR é a mesma, e o máximo da memória também é a mesma, ele consegue exportar 16 GB. A largura máxima da banda de memória, ele já consegue vir 64 GB por segundo, foi o que eu falei para vocês lá em cima. Também, descendo aqui na parte de recursos, tá? A velocidade de download que eu nem falei para vocês aqui, a velocidade dele aqui é 10.000 e esse aqui é 7.500. A velocidade do upload, os dois são iguais, então já respondendo aquela outra lá que eu falei que não conhecia, né? Então você já vê que a velocidade do upload deles são iguais. A parte aqui, se ele utiliza multithread, o 8Gen1 utiliza. Isso aqui no futuro vai ser muito vantajoso para você abrir aplicativos, enfim e tal. Você vê que o Snapdragon 888 não abre. Só dá para ter uma noção aí por cima aí quais são as vantagens dos processadores, né? Quais são as diferenças. Quando vocês perguntam para mim, quando eu falo que o processador compensa comprar mais o 8Gen1, é por causa desses motivos que eu falei para vocês aqui, pessoal, que tem vantagem aí o 8Gen1 a longo prazo. Evidentemente, for escolher ele a curto prazo, o 888 ele está bem mais otimizado, né, para você jogar os seus jogos aí. Porém, quando isso estender no tempo lá para frente, se você quiser ficar bastante com o seu aparelho, ele vai mostrar diferenças aí nesse esquisito que eu mostrei para vocês. Agora vamos para os preços, tá legal? Separei o preço deles aqui para vocês. O Mi 11T Pro, né? Ele tá aqui 2.249. Tem uma versão mais barata aqui de 8, 128. E essa versão aqui de 8, 256 tá R$100 mais caro, mas não compensa, tá R$60 mais caro, não compensa pegar esse celular aqui de 8. É bom pegar o de 8, 256. Tá? Eu acho muito bacana essa versão de 8 GB de RAM, 256 de memória. O celular que você vai conseguir tirar umas fotos muito boa aí, se você optar por ele. Vamos para os celulares game agora. O Poco F4 GT
tá aí R$200 mais barato na sua versão mais básica, né? De 8, 128. Na versão de 12, 256, aí ele já sobe um pouquinho. Tem o cupomzinho lá também que coloquei no meu canal, você pode pegar o desconto da loja também. E o Black Shark 4 Pro, ele já tá 2.296, no caso, na versão de 12.256 também. Olha, tá um pressão aqui o Black Shark 4 Pro. Vou deixar também o link na descrição para vocês, aí é só pegar o cupom de desconto do vendedor mais o cupomzinho que eu vou deixar para vocês se tiver lá, tá bom? Bom, pessoal, então pelo preço dá para entender aí que eles são tudo parecido, tá? Vai ficar na dúvida aí sobre o comparativo que eu fiz para vocês lá, para ver que vocês escolheram, tá? Eu vou dar minha opinião para vocês aqui agora. Eu acho assim, se você tem grana para comprar os três, né, que já são o mesmo preço, se você pensar a curto prazo, se você quer jogar, vai de Black Shark 4 Pro, é muito mais vantagem, você vai ter os gatilhos, vai ter as vantagens de resfriamento, vai ter aí um Game Turbo muito otimizado para ele, muito bacana as coisas que tem. Você vai conseguir colocar cooler nele de forma melhor, já que ele já tem os cooler próprio dele, né? Agora, se você quer mais fotos, se você precisa mais em foto, e vai aqui do Mi 11T Pro, tá? Que aí você vai ter vantagem tanto em foto quanto em vídeo. E se você pensa a longo prazo um processador melhor, você vai aqui do Poco F4 GT, que você não vai se arrepender, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Um abraço para vocês que ficaram até o final do vídeo aqui. Continuem me acompanhando. Se inscreve se não for inscrito. Valeu!